Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém? Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco hoje aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana das Américas. Essa é uma igreja de pessoas reais. Normal. Acho que não tem ninguém aqui não. Deixa eu dar uma olhadinha. Me ajuda a ver se acha uma pessoa normal. Dá uma olhada para o lado aí. Normal, olha para trás aí. Normal, hein? Nós temos estudado ao longo desse mês de março sobre a vida e a história de pessoas que foram transformadas pelo poder e a graça do nosso Deus e Pai. A vida de pessoas reais, mulheres reais, que foram transformadas pelo poder do nosso maravilhoso Deus. Todas as vezes que, por exemplo, nós estudarmos na Bíblia a história de Elias, nós não estamos falando só para homens. Se você estudar, por exemplo, a vida de Jonas, você não estará estudando apenas ou aplicando apenas a homens. Por isso que quando nós estudamos histórias de mulheres, nós também podemos aplicar a homens e mulheres aquilo que Deus está nos falando pela sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Leia comigo a santa e maravilhosa palavra de Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos fazer essa leitura juntos da palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 em diante. Se você achou e estiver com a edição revista e atualizada, quero convidar você a ler junto comigo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou. Qual foi a súplica dele? Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24 é chave para o nosso entendimento. Leia comigo. Jesus foi com ele. Pode ler de novo? Jesus foi com ele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós dependemos da sua palavra. Nós carecemos da instrução da sua palavra. E nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para recebermos da Tua parte. Nós desejamos a Tua palavra. Fala ao coração da gente. Nós consagramos este tempo para o Senhor. Nada agora é mais importante que ouvir a voz do Senhor. Nós damos ao Senhor a prioridade, a nossa maior atenção. Nós damos ao Senhor agora todo o nosso entendimento, porque nós queremos receber da Tua parte. Fala conosco, Pai, sob o poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus, a partir desse versículo de número 24, entrando no versículo 25, numa história das mais conhecidas de toda a Bíblia, a história em que Jesus abençoou a vida de uma mulher que sofria de uma hemorragia já há 12 anos. Hoje nós vamos falar sobre essa mulher real, que sofreu durante pelo menos 12 anos. Eu vou convidar você a ler comigo alguns versículos desse texto para que a gente possa caminhar absolutamente juntos a partir dessa perspectiva. Porém, antes eu quero fazer a você uma pergunta, e a pergunta está na nossa tela. Você já sentiu a dor da exclusão? Vamos ler o texto bíblico. Versículo 25, leia comigo, por gentileza. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e aqui eu paro para poder explicar essa dinâmica que nós precisamos compreender, mergulhando um pouquinho na história e naquilo que se passou com essa mulher. Um corpo destruído pelo tempo. Veja, 12 anos de hemorragia constante resultaram
em anemia grave e crônica, fadiga, fraqueza, palpitações, tontura, deterioração progressiva, sem cura vista após anos de tratamentos frustrados. Seu corpo carregava o prenúncio de uma morte inevitável. Morte inevitável. Segundo, uma exclusão total e sem prazo. A lei mosaica afirmava que o seu sangramento contínuo a mantinha em estado permanente de impureza ritual. O resultado disso é que ela era proibida de estar no templo, ela era intocável por qualquer pessoa. Se ela tocasse ou se alguém a tocasse, essa pessoa ficaria impura, incluindo a própria família, o que significa nenhum abraço, nenhum casamento, nenhum lugar na sociedade, 12 anos de isolamento físico, social e espiritual. 2 impactos terríveis e tremendos na vida dessa mulher em apenas uma descrição. A primeira que fala sobre o seu organismo, a dificuldade para que ela pudesse permanecer viva. A morte dela era uma coisa inevitável, era só uma questão de tempo disso acontecer. O sofrimento dela não era era o sofrimento acumulado ao longo de todos os anos. Daquelas dores que não passam, do sofrimento que não chega ao final. E por mais que a pessoa tenha uma esperança de que alguma coisa vai acontecer, lamentavelmente o tempo passa e o que acontece não é nenhum tipo de desenvolvimento positivo. O segundo aspecto, também tão importante quanto, envolvia a questão espiritual, a sua dificuldade de se aproximar, de ter uma vida normal. Ao mesmo tempo, esse isolamento que impedia que ela pudesse estar com alguém. Nós vivemos aqui durante um tempo da nossa vida um isolamento. E alguns de nós nos lembramos disso, e com certeza boa parte das pessoas saíram da pandemia com algum tipo de sequela emocional. 12 anos nessa história. Leia comigo o restante do texto. E muito, versículo 26. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário. Essa última frase que Marcos registra é pesada, não é? Indo a pior, piorando a cada dia. Veja, acabou o dinheiro, acabou a esperança. Acabou o dinheiro, acabou a esperança. Todo o seu investimento, todo o seu desenvolvimento partia do pressuposto de que haveria algum tipo de resultado desse investimento. Portas trancadas, chances diminuídas a cada dia. Essa ausência de esperança trazia ao coração e à sua mente, ao seu próprio corpo, o peso do indo a pior. Algumas vezes, quando a nossa esperança está posta no uso desse recurso, e esse recurso não resolve o assunto, isso nos traz o peso da desesperança. Mais uma vez, a pandemia nos trouxe esse exemplo. Pobres e ricos sofreram da mesma forma. Pessoas com plano e sem plano, nos melhores ou piores hospitais. A cada dia as pessoas passavam por essas dores, e nós conhecemos histórias de pessoas que tinham todo o recurso do mundo para investir naquilo e não teve jeito. Outros investiram menos e também não tiveram jeito. Ou seja, de um jeito ou de outro, essa esperança, a expectativa de que alguma coisa, fruto do nosso recurso, nos dê retorno, traz para a gente essa constatação de que não é bem assim que as coisas são. Ela precisava de alguém que ela ainda não conhecia. E para a gente que conhece o texto bíblico, já sabe que vai acontecer, mas essa é uma questão chave. Uma questão chave para a nossa vida. Quando nós colocamos a nossa esperança em algo que falha, quando nós depositamos a nossa confiança em algo que não dá o retorno, algo que não chega, algo que não nos responde, é sinal de que nós não sabemos de toda a história. É sinal de que nós precisamos ouvir algo que nós não conhecemos ainda. É sinal de que alguma coisa nova, extraordinária precisa acontecer.
É sinal de que em algum momento da minha vida eu vou precisar receber uma resposta, uma palavra, uma voz, uma mensagem que eu ainda não conheci. Veja, olha o enredo dessa história bíblica. Ela pega todo o dinheiro, investe e não consegue ter nenhum tipo de retorno. Pelo contrário, ela vai de mal a pior, ou vai indo a pior. A chance de alguma coisa nova acontecer, do ponto de vista humano, é zero. Religiosamente afastada, socialmente afastada, financeiramente havia investido tudo e o resultado para o seu organismo até então era zero, ou seja, alguma porta seria aberta, alguma saída poderia aparecer e Deus havia reservado para ela uma palavra e essa palavra chega ao coração dela de uma forma especial. Veja comigo aqui na nossa tela, leia comigo. Versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Leia de novo comigo. Tendo ouvido a fama de Jesus. Nesse cenário em que nada de novo acontece, chega ao conhecimento dela a fama de Jesus. Quem falou para ela? Temos a menor ideia. Mas o que nós podemos afirmar é que evangelho é notícia antes de ser conselho. Evangelho é a boa nova, é a mensagem, é aquela palavra que chega e ela nos traz uma informação. O Evangelho é algo que eu não conheço ainda e que me é apresentado. Meus olhos são desvendados para uma informação nova. No meio dessa história toda de insucesso, de tristeza, de desesperança, surge uma notícia. Jesus de Nazaré. A notícia a respeito dele chega ao conhecimento e agora Deus dá a ela a possibilidade de ter um pouquinho de esperança. Ao coração dela chega uma notícia a respeito de Cristo. O que é que ela ouviu a respeito dele, a gente não sabe. Mas a gente sabe o que é que aconteceu com ela depois que ela ouviu a respeito dele. O que é que Deus fez com ela. O que é que Deus gerou na vida dela. E é o que Deus pode gerar na nossa vida quando o Evangelho nos é apresentado. Essa boa nova do Evangelho de Cristo. Aquilo que Cristo faz, o seu poder extraordinário, a maneira como Ele nos acolhe, a forma como Ele nos abraça, tudo aquilo que Jesus faz é para nos apresentar, é para nos conhecer, é para trazer para perto a sua presença generosa e transformadora. Evangelho é boa notícia, é notícia antes de ser conselho. O que ela fez com o conhecimento de Jesus? Pergunta número 1. E a pergunta número 2 é: o que Deus fez nela a partir desse conhecimento? Veja comigo na nossa tela. Versículo 27, a sequência do texto. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28, leia comigo. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Leia de novo. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Versículo 29. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A boa notícia movimentou a mulher excluída. O que movimentou a mulher excluída foi a boa notícia, foi Jesus. É o Evangelho, é a palavra dele, é a mensagem dele, é o conhecimento dele que move essa mulher. E é exatamente o conhecimento a respeito de Cristo que move a nossa vida espiritual. Nós somos movidos pelo Senhor, movidos pela sua palavra. Foi a palavra, o conhecimento a respeito dele, a notícia a respeito dele que fez com que ela deixasse a sua casa, largasse aquele tempo de desesperança. Imagine bem, para uma pessoa fisicamente fragilizada, com todas as suas dificuldades, com a multidão que estava ali, passar no meio da multidão foi para ela uma batalha, foi uma guerra. Mas ela ainda assim saiu e fez. E ela tinha no coração uma convicção: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Era a única expectativa dela. A sua fé não estava posta nas vestes, a sua fé não estava posta em algo mágico, a sua fé estava posta no poder de Cristo de gerar essa cura na sua vida. E veja como o texto é claro ao nos informar que após ela tocar nele, versículo 29 diz: e logo,
Significa que foi algo imediatamente, foi algo instantâneo. Exatamente naquele instante do toque, Deus operou na vida dela, permitindo que aquela hemorragia fosse cessada. E este processo da hemorragia, que já estava há 12 anos, à medida que ela recebeu a notícia, a boa nova, e ela cumpriu, movimentada pela fé, o Senhor agiu imediatamente no seu organismo. E é lindo ver a maneira como Cristo faz. Veja, cheia de Deus, ela respondeu ao chamado providente do Senhor. Veja, não é cheia de si, é cheia de Deus. Cheia de Deus por causa da boa notícia. Cheia de Deus por causa do Evangelho. Cheia de Deus por causa de Cristo. Cheios de Deus, nós somos movidos a ter uma vida cheia de fé, confiança plena e esperança no Senhor. Amém, meus irmãos? Diz a sequência do texto, por gentileza. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Qual foi a pergunta de Jesus? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Somente 2 pessoas na multidão sabiam que algo extraordinário havia acontecido. Jesus e ela. A fala dela foi que imediatamente se estancou a hemorragia. Jesus sabia e ela também. Quando Jesus pergunta, ele estabelece com ela uma conexão. Porque ele sabe que ela sabe. E agora ela sabe que ele sabe. A mulher excluída é agora incluída. Jesus estabelece com ela uma conexão, eles estão de alguma forma conectados. Pedro, que é quem fala essa frase, ele não sabe quem foi, os outros discípulos também não sabem, as pessoas estavam próximas, não sabem. Jesus sabia que algo havia acontecido e ele chama essa menina que havia sido excluída durante os últimos 12 anos e agora ela é incluída, ela era deixada de lado, marginalizada, agora ela é trazida para o meio. E a fala de Cristo é uma fala acolhedora e ao mesmo tempo é uma fala reveladora. Ele quer declarar para ela que algo especial aconteceu no seu organismo. Se essa história parasse aqui, meus irmãos e irmãs, eu já estaria felicíssimo, porque uma pessoa, pela graça de Deus, depois de sofrer durante 12 anos, ela foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Esse Evangelho alcançou a sua vida, ela foi curada, restaurada. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Qualquer pessoa que já passou por uma enfermidade sabe como a bênção de ser restaurado, curado, é uma vitória extraordinária. Imagina essa menina que volta para casa, que se relaciona agora com os seus familiares, que retoma a sua vida, ela agora é ressocializada, ela agora é envolvida de novo na sua comunidade. Já seria algo extraordinário. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Mas o Senhor tinha algo a mais para ela. Como sempre, Jesus tem algo a mais para nós. Mais do que pedimos ou pensamos, mais do que buscamos. O Senhor tem sempre algo que vai muito além daquilo que a gente pode enxergar com os nossos próprios olhos. E a sequência do texto registra isso. E ele disse, leia comigo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te curou, te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja essa frase aqui na tela, por gentileza. A salvação incluiu não apenas transformação física, a cura imediata, mas a salvação do pecado, a salvação da maldição e, em última análise, a transformação dos corpos na ressurreição. Portanto, a cura física foi parte de um ato salvífico mais amplo que aponta para a cruz. Jesus então estabelece com ela algo que ela percebe nesse processo da fala dele, quando ele diz para ela, filha, a tua fé te salvou. Algo que vai além do seu próprio organismo,
algo que não faz apenas do restante da sua vida, tendo a sua saúde restabelecida. Jesus aponta para ela algo extraordinário, sobrenatural, algo que vai além do nosso tempo, que vai além dos nossos dias. Eu fico impressionado como Cristo age para além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus deu a ela a bênção de, por meio de Cristo, experimentar a salvação. A forma mais linda de declaração de Jesus para ela. E se até aqui a cura estava extraordinária, se agora a sua salvação é algo maravilhoso, é algo mais especial ainda, porque não há alegria maior do que a alegria da salvação e da vida eterna. Ter a convicção de que se é salvo pela graça do Senhor, algo maravilhoso. E neste caso, quem diz que ela é salva é aquele de quem nenhuma ovelha pode ser arrebatada das suas mãos. Quem diz para ela que ela é salva é Jesus de Nazaré. Meus irmãos, quando nós temos essa convicção, e a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e quem está declarando isso é Jesus Cristo. Se essa história acaba aqui, ela curada e ela salva, louvado seja o nome do Senhor. Não há nada mais importante do que tudo isso. Só que Jesus, Ele se conecta com a gente. Jesus sabe das nossas profundas necessidades. E Ele resolve trazer para ela algo que só ela recebe na Bíblia. Veja comigo. Ela é a única mulher na Bíblia a quem Jesus chama de filha. Aquela que havia sido excluída, aquela que estava abandonada, aquela que havia perdido a chance do convívio, do relacionamento, é agora de novo incluída, recebe a bênção da cura, recebe a bênção da salvação e recebe um termo de tratamento que só a ela, Jesus se dirige chamando em toda a Bíblia de filha. Filha. Ela volta para casa com a ciência de que além de curada e restaurada, além de salva, ela é especial para Jesus de Nazaré. O Senhor nos trata de uma forma pessoal. Ele conhece as suas e as minhas dores, as suas e as minhas batalhas, as suas e as minhas lutas. E à medida que a gente vive essa realidade de luta e de sofrimento na nossa história, nós precisamos nos lembrar de que Ele conhece exatamente quem nós somos. Eu quero orar com você e quero colocar diante de Deus a sua e a minha vida. Você vem em busca de um processo especial da parte de Deus. Deus tem ministrado a sua vida e você tem buscado a Ele com alguma causa específica. Deus tem para nós algo que vai além daquilo que nós podemos medir por meio de uma cura física, mas algo espiritual e sobrenatural, algo que vem da parte de Deus para o nosso coração. Eu quero orar com você que tem algum motivo especial de oração. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, nós vamos orar por consolo aos corações enlutados, nós vamos orar pela sua saúde emocional, nós vamos pedir ao Senhor que derrame sobre cada um de nós a sua bênção, mas entenda, na conexão com Ele, em oração, você vai ouvi-lo falando diretamente com você. Pode vir, vem para nós orarmos, pode deixar o seu lugar, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, obrigado por nos ensinar e por nos mostrar através da sua palavra que nós somos movidos pela fé, chamados a viver pela fé.
justificados pela fé. Obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar que cheios de Deus, cheios de fé, nós temos um movimento para buscar a Tua presença. E se a história dessa mulher, cujo nome nós não sabemos, se ela cessasse na cura, Senhor Deus, que bênção, porque a cura física é para nós muito importante também. Que a bênção da saúde repouse sobre nós. Nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso organismo, Pai. Que cada órgão, que cada célula possa ter o seu pleno funcionamento, Pai. Dê sabedoria aos médicos. Abençoa o uso dos remédios. E de forma direta ou indireta, derrama a bênção da saúde sobre nós. Mas essa mulher, Senhor, além dessa bênção, recebeu a bênção da salvação. E nós sabemos que a salvação não é por mérito, mas é pela graça. A salvação que a alcançou foi um presente do Senhor, porque é um favor que nós não merecemos. Foi algo da parte do Senhor para ela, como é algo da parte do Senhor para nós. Muito obrigado, Deus amado, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque quando nós temos a convicção que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, o nosso coração salta de alegria, de gratidão e de louvor ao Senhor. Muito obrigado, Deus amado, por essa bênção. Pai, que lindo ver o Senhor Jesus chamando essa mulher de filha e dirigindo a esta mulher excluída um termo, uma forma de tratamento que deu a ela a certeza de, apesar de todos os anos de isolamento, ela agora faz parte, ela é integrada, ela recebe por meio da palavra um abraço carinhoso e afetuoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraça o teu povo nesta noite, Senhor. Abraça os teus filhos e filhas nesta noite, Senhor. Cada um de nós sabe a maneira como o Senhor se dirige a nós. Para ela foi filha, para algumas das nossas irmãs é filha, outros são filhos. O Senhor tem um termo de tratamento e o nosso coração é aquecido pela doce presença do Senhor que nos abraça. Que ninguém se sinta excluído, Pai. Porque na casa do Senhor, como diz a Tua palavra, não há gregos, não há judeus, não há homens, não há mulheres, não há escravos, não há livres. Nós somos todos iguais, todos absolutamente dependentes dessa boa notícia, a notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, enche o nosso coração com a Tua presença. Ministra o coração de cada um de nós aquilo que nós mais precisamos. Que essa graça poderosa e maravilhosa do Senhor repouse sobre o Teu povo. As nossas orações são apresentadas ao Senhor em nome de Jesus. Os nossos pedidos são conhecidos diante do Senhor por causa de Jesus de Nazaré. E assim, Pai, tudo nós entregamos nas Tuas mãos. E primeiro, nós já Te agradecemos pelas bênçãos recebidas, ainda que elas não tenham chegado, porque nós vivemos pela fé, nós somos movidos pela fé. Sabemos, ó Deus, que se essa bênção demorar a chegar, o Senhor vai nos dar a bênção da paciência. E se não chegar, se essa não for a vontade do Senhor, o Senhor vai encher o nosso coração de paz. É assim que, crendo, nós oramos em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.